Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A convite da Universidade Federal de Viçosa, eu estive na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal. E lá eu conversei com alguns dos principais expoentes da fisiologia vegetal no Brasil. E eu vou compartilhar com vocês algumas dessas entrevistas, algumas dessas conversas que eu tive com eles, para a gente entender qual é o papel da fisiologia vegetal no agronegócio. Aqui é o professor Wagner Luiz Araújo, sou professor aqui no Departamento de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa e estamos organizando o 19º Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal. Começou ontem, dia 7 do 10 e vai até o dia 11, até a próxima sexta-feira. A gente tem aqui em torno aí de 25 palestrantes, um grupo muito grande, né, de argentinos, chilenos aqui nos visitando. Temos pessoas de 21 estados da federação prestigiando esse evento e a importância desse evento para a agricultura nacional na tentativa de buscar soluções para os eventos de mudanças climáticas, para esses eventos de seca mais intensa, de chuvas acontecendo em momentos diferentes, né, do que o esperado. E a gente está tendo hoje aqui algumas palestras muito interessantes sobre esse tema, como os cientistas, a elite da ciência no mundo está tentando resolver isso, né? A gente já viu ontem uma palestra falando sobre a tentativa de transformar o arroz, uma planta C3 em uma planta C4, que é mais eficiente no uso da água. E isso realmente a gente espera que esses 5 dias aqui de evento, de discussões, tragam para a gente a possibilidade de colaborar com esses cientistas, de trazer o expertise deles do Brasil, e a gente está trabalhando nesses dias aqui para esse evento. Então, vocês que estão aqui, gente, aproveitem, conversem bastante com esses pesquisadores, discutam e tragam para a gente novidades, questionamentos. É isso que a gente espera. Muito obrigado. Professor, esse é um congresso que agregou as principais mentes da fisiologia vegetal, não só no Brasil, como do mundo, né? Tem pessoas de vários países aqui. O que o senhor tem a nos dizer desse público presente nesse congresso? Gostaria também de chamar a atenção aqui de vocês para o nosso público presente aqui nesse evento. A gente tem um pouco mais de 700 pessoas aqui nesses dias, certo? 20 empresas nacionais e a maioria multinacionais trabalhando com estandes aqui, pegando as informações que estão sendo discutidas aqui, e isso vai ser muito importante para que esses participantes, essas empresas, conheçam o que está sendo pesquisado no mundo todo, certo? Nos Estados Unidos, na Europa, em temas de muita importância para a agricultura nacional, em como a gente vai melhorar, né, a agricultura numa tentativa, né, de sustentabilidade da agricultura no país e no mundo. Então esse pessoal que está aqui tem uma oportunidade única de conversar com a elite científica, de aprender coisas novas, de perceber o que está sendo feito e de trazer isso para o Brasil. Essas multinacionais, a gente já está conversando, vamos ter 3 palestras de multinacionais aqui que vão falar sobre o produto delas, sobre como elas estão levando esse produto, né, a ciência, a tecnologia delas até o produtor. Então vamos aproveitar esse evento, vamos todo mundo aqui aproveitar esses dias, conversar com essas empresas, conversar entre os participantes para perceber realmente o quanto a gente tem a ganhar com o uso da fisiologia para a sustentabilidade da agricultura, a segurança alimentar, e é isso que a gente espera, gente. Professor, qual a importância de um evento como esse para a Universidade Federal de Viçosa? Essa é uma pergunta muito boa e eu acho que é importante a gente falar isso, né? Ontem o nosso reitor aqui ainda comentou sobre isso, né? Que uma das grandes forças de
Viçosa da UFV, certo? É usar a dificuldade que é chegar até aqui para se concentrar e trabalhar e só realmente se concentrar em trabalhar e em fazer o melhor. Então, trazer esse evento aqui para Viçosa, né, a gente teve esse evento aqui há mais de 30 anos atrás e a gente conseguiu trazer aí mais de 700 pessoas, conseguiu trazer mais de 20 empresas para nos apoiar nesse evento. Isso reforça a importância da universidade no conhecimento da fisiologia das plantas, na importância do melhoramento de plantas, nas tecnologias associadas ao agro no Brasil e no mundo. Então é muito importante conseguir trazer esse evento para Viçosa e é uma pena que não tem mais gente aqui, mas a gente está muito satisfeito com o evento e estamos aproveitando bastante esse evento aqui. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. Eu conversei também com Danilo de Oliveira Dalloso, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, e ele fala da importância do congresso. Bom, esse congresso volta para Viçosa depois de mais de 30 anos, né? Então a gente está muito feliz com mais de 730 participantes e a área de fisiologia vegetal é uma área muito importante para a agricultura, então para o nosso país ter tanta gente assim no nosso evento representa muito, né? E espero que a gente possa desfrutar desse momento e tirar bons frutos daqui. Danilo, quais são os frutos que se pode tirar a partir desse congresso? Bom, a gente tem vários palestrantes de fora, né? A gente fez uma lista bem seleta de palestrantes, os melhores do mundo estão aqui, os editores-chefe das revistas principais da nossa área estão aqui, então a gente espera aumentar a nossa rede de contatos, aumentar o nosso conhecimento em fisiologia vegetal, que pode assessorar não só a parte educacional, né, da fisiologia vegetal no país, como também a aplicabilidade da fisiologia vegetal na agricultura. Em relação à fisiologia vegetal, como é que está o Brasil comparado com outros países? Bom, a fisiologia vegetal no país é muito boa, né? A gente está no melhor local, o local que criou o primeiro programa de fisiologia vegetal no país, fez 50 anos recentemente, então a gente está aqui celebrando esse aniversário, né, essa comemoração de 50 anos. E, né, bom, a gente tem tantos palestrantes bons porque a gente tem bons professores, bons pesquisadores aqui no país, mas é sempre bom a gente agregar com palestrantes de fora e os palestrantes nacionais também, a gente trouxe os melhores do nosso país. Danilo, esses palestrantes de fora, o que eles podem agregar em relação ao pessoal que está aqui no Brasil? Bom, a gente tem inúmeros palestrantes que são pesquisadores de centros de excelência em fisiologia vegetal no mundo, né? Então eles podem trazer não só o que tem sido feito, né, do mais atual, né, na área, como também demonstrar novas técnicas que a gente ainda não tem acesso aqui no nosso país. Então os palestrantes de fora agregam tanto teoricamente como na prática também da fisiologia vegetal. A partir desse evento, você acha que novos intercâmbios podem vir a acontecer? Sim, com certeza. A gente pensa, o ideal, o propósito de um evento é aumentar a nossa rede de contatos, né? Então a gente vai proporcionar para o participante vários momentos em que a gente tem essa integração, né? Durante os coffee breaks, os posters, os coquetéis que a gente vai oferecer para o pessoal. E essa é talvez a nossa maior missão, né? Fazer com que brasileiros se contactem com brasileiros e brasileiros se contactem com estrangeiros e a gente crie a gente estabelece novos links, né, e reforça os links já estabelecidos entre esses diferentes pesquisadores. Qual a importância de ter tantas empresas patrocinando um evento como esse? Ótimo. A gente, nesse ano, nesse congresso, a gente tem várias empresas que estão pela primeira vez com a gente e tem algumas empresas que estão com a gente há mais de 30 anos. Então, o apoio deles e essa interação da sociedade com as empresas é fundamental para que o evento aconteça. E fundamental também para que a fisiologia vegetal esteja na prática, né? Seja no campo, seja na agricultura, seja na ecologia. Então, essa interação sociedade-empresa é muito importante para a gente. Vocês, enquanto Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, têm conseguido fazer com que esses estudos saiam das universidades, saiam da academia e cheguem efetivamente até o produtor rural? Sim, esse é o nosso maior desafio, né? Então, por isso, uma das coisas importantes é furar essa bolha entre academia e empresa, né? Eu acho que tendo esse maior contato com
setor público com o setor privado, é onde a gente vai conseguir, de fato, transformar nosso conhecimento teórico que é produzido nas universidades, que muitas vezes fica restrito aos artigos, né, para que chegue até o produtor lá na ponta final da cadeia, né? Então, eventos como esses são fundamentais para que a gente aperfeiçoe os métodos, a forma pela qual a gente cresce plantas, por exemplo, né? Então, a gente só consegue levar essa informação até o produtor através de eventos como esse. Meu nome é Thomas Williams, eu sou professor de Fisiologia Vegetal da Universidade de Brasília. Eu trabalho lá desde 2012 como professor. O Thomas, de onde você é e qual é o trabalho que você realiza nesse setor da fisiologia vegetal? Então, eu sou originalmente do Reino Unido, mudei para o Brasil em 2010. Eu trabalho com modelagem metabólica de metabolismo primário em plantas, com ênfase em estresse. Então eu tenho interesse em saber como que as plantas reagem a estresse, como falta de água, e eu uso ferramentas como modelagem computacional para tentar entender esses processos. O evento é extremamente importante para a gente porque reúne especialistas do mundo inteiro, né? E a gente tem essa possibilidade de trocar muita sabedoria, conhecimento sobre esses temas de fisiologia em frente às mudanças climáticas que a gente está presenciando atualmente. Qual é a sua percepção, Thomas, da agricultura aqui no Brasil? Então, a agricultura no Brasil é extremamente importante para a economia e no futuro, infelizmente, a gente pode esperar que ela vai sofrer os efeitos das mudanças climáticas, como, por exemplo, a diminuição de precipitação e aumento de temperaturas. Então, é importante que a gente desenvolva culturas que conseguem enfrentar essas condições climáticas futuras. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito das mudanças climáticas, porque existem opiniões diversas. Existem aqueles que defendem que existe uma mudança, uma alteração do clima a partir da intervenção humana, e existem aqueles que defendem também que o que está acontecendo em relação ao clima é algo pontual. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Sim. Não, bom, eu entendo que a ciência é clara em relação a isso. Nós temos medições, obviamente, diretas de CO2 na atmosfera ao longo do tempo, medições de temperatura ao longo do tempo, e todas as predições indicam que ao longo dos próximos 50 anos a mais, a gente vai ter mais aumentos de temperatura e maiores frequências de eventos climáticos extremos, né, como a seca que a gente tem presenciado no Brasil. Acho que a gente não pode normalizar isso, nós temos que enfrentar esse problema e, como eu falei, desenvolver culturas agrícolas que conseguem tolerar essas condições que a gente, infelizmente, pode ter certeza que estão chegando e vão provavelmente piorar. Muito bem, está aí a opinião de professores do Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, que aconteceu lá em Viçosa. Eu fui convidado a estar presente. Já tem algum tempo, já tem alguns meses que aconteceu esse congresso, gente, mas eu acho que é sempre bom compartilhar. Essas entrevistas são inéditas. Eu não havia compartilhado ainda com vocês, por isso que eu fiz questão de trazer hoje e estou compartilhando aqui, porque é algo muito importante para o agronegócio, porque isso chega depois, a pesquisa chega depois lá na propriedade rural, chega na fazenda e o produtor pode sentir isso na prática. Eu vou fazer um intervalo comercial e eu volto na sequência dos comerciais, continuando com essas entrevistas. Eu entrevistei muita gente lá nesse congresso e a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais a respeito da fisiologia vegetal após os comerciais. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. No final do ano passado, eu estive em Viçosa, Minas Gerais, a convite da Universidade Federal de Viçosa, UFV, para participar do Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal. E eu fiz uma série de entrevistas que permanecem inéditas e eu estou compartilhando com vocês aqui hoje, trazendo a percepção desses professores a respeito da fisiologia vegetal. E eu conversei com professores do Brasil e da Argentina, de Portugal, e agora eu vou trazer uma dessas entrevistas internacionais para vocês.
Então, o meu nome é Elizabeth Carmo Silva, sou uma professora de Fisiologia Vegetal na Universidade de Lancaster e o meu grupo foca-se na regulação da rubisco em culturas como o trigo e a caupi, feijão frade, e como é que podemos aumentar a eficiência da fotossíntese nestas culturas. Então, eu sou de Portugal, fiz o meu doutoramento na Universidade de Lisboa e durante o meu doutorado passei 2 anos no Reino Unido, em Rothamsted Research, onde comecei a estudar a rubisco. Eu fiquei apaixonada pela rubisco no meu curso de licenciatura na Universidade de Lisboa, depois fiz o doutoramento. Entretanto, depois decidi sair de Portugal, fui para os Estados Unidos, para a zona do Arizona, que é muito árida e muito quente, onde estava a estudar a resposta do algodão a essas condições. E depois regressei para o Reino Unido, que é mais perto de casa, de Portugal. Estava em Rothamsted Research novamente durante 3 anos e agora tenho estado em Lancaster já desde 2015. Professora, qual é o trabalho que você faz e como os resultados desse trabalho devem influenciar a agricultura nos próximos anos? Então, o nosso trabalho foca-se muito na regulação desta enzima rubisco, que é a enzima responsável pela assimilação de carbono da atmosfera para a biosfera. Portanto, assimilação de carbono para a planta, para formar os açúcares que a planta vai utilizar para crescer, para se manter, mas também para produzir os produtos que nós consumimos. E esta enzima é muito ineficiente na forma como trabalha, é única, é muito importante, mas também é ineficiente. Então, nós tentamos perceber como é que podemos aumentar essa eficiência para que a fotossíntese seja um processo que, com a mesma quantidade de recursos que utilizamos, a água, os nutrientes e a quantidade de luz que estamos e a quantidade de área da agricultura, para podermos produzir mais dos produtos que vamos consumir. E outra coisa que é muito importante aqui é a resposta das plantas ao stress de elevada temperatura. Portanto, quando a planta está a experimentar condições de stress de elevada temperatura, o que acontece é que a atividade da rubisco é reduzida. Então, aquilo que nós estamos a fazer é perceber o que é que se passa com a atividade da rubisco, como é que as plantas regulam esta atividade e o que é que podemos fazer para que a tornemos mais eficiente, mas também mais tolerante às temperaturas elevadas. O que é que isto poderá levar, ou que esperemos que isto vá levar no futuro, é focando-nos no trigo e no feijão fradinho e focando-nos nestas culturas, nós esperamos fazer com que a fotossíntese, a produção, a assimilação deste carbono seja muito mais eficiente para que a agricultura se torne mais sustentável e também resiliente às alterações climáticas. Professora, por que a escolha dessas 2 culturas, o trigo e o feijão caupi? Então, o trigo é porque é uma cultura geral que é de extrema importância para todo o mundo, produz, portanto, as calorias e a proteína que vem do trigo alimentam grande parte da população e é uma cultura muito importante a nível global. O feijão fradinho, o interesse vem da importância que o feijão fradinho tem na África subsaariana, onde a população está a crescer ainda a níveis muito elevados e onde se espera que os impactos das alterações climáticas sejam muito importantes. Mas eu também sei que o feijão fradinho também é muito importante no Brasil, em particular nas regiões mais do norte do Brasil. Professora, você tem a pretensão de estender esses estudos seus para outras culturas, como, por exemplo, o arroz? O arroz é bem diferente na forma como a planta, portanto, toda a fisiologia da planta do arroz é bastante diferente do trigo. E eu sinto que no meu grupo nós não temos o nível de experiência com os estudos do arroz para poder perceber a interação de todos os processos da rubisco e de outros processos que estão a decorrer na planta para podermos fazer nós essa transferência de informação do trigo para o feijão fradinho. Agora,
Se houver colaboradores, se houver pessoas que estejam a trabalhar no arroz e que percebam muito bem a fisiologia da planta do arroz e da cultura do arroz, nós teremos todo o prazer em colaborar para fazer com que essa transição da informação que nós estamos a adquirir para o trigo e para o feijão fradinho possa ser transferida para o arroz. Professora, como é que você enxerga o seu trabalho chegando lá na ponta, lá no produtor rural? Que impactos você acredita que esse trabalho deve trazer? Essa é uma ótima questão. Nós queremos sempre ser ambiciosos e chegar lá mais rápido que provavelmente vamos conseguir. Sendo otimista, eu esperaria que talvez em 10 anos, porque ainda há bastante trabalho para fazer a nível de não só de perceber melhor o que é que se está a passar, mas também encaixar todas as peças do puzzle. Portanto, encaixar a Rubisco com as outras coisas que estão à volta para ter a certeza que a planta vai, de facto, ser mais produtiva nos campos onde estas culturas estão a crescer. Eu penso que é uma previsão otimista, mas também, de certa forma, realística, pela forma como nós temos avançado a quantidade de conhecimento que temos nesta área nos últimos anos e os progressos que temos feito nessa direção. Professora, qual a importância de um congresso como esse, realizado aqui em Viçosa, para a fisiologia vegetal? A importância de congressos nesta área tem a ver com o facto de trazer os cientistas, trazer os investigadores todos para o mesmo sítio para partilhar as suas descobertas e a sua investigação e para aprender dos outros, mas também para partilhar aquilo que estamos a fazer de forma a que possamos avançar mais o conhecimento nosso e da comunidade. Portanto, cada vez que venha um congresso destes, aprendo imenso sobre o que os outros estão a fazer. Nós podíamos ler os artigos que as pessoas estão a publicar, mas não há nada como comunicar, como falar, como ouvir uma pessoa explicar o seu trabalho e depois ter conversas em pessoa com essas pessoas para percebermos melhor como é que a parte que eles estão a fazer se encaixa com a parte que nós estamos a fazer, para que de facto podemos adressar este problema muito importante e um global challenge tão grande que é termos culturas que vão ser mais produtivas no futuro com as alterações climáticas que vamos ter no nosso mundo. Dentro dessas entrevistas internacionais também eu conversei com uma professora da Argentina e ela traz aqui agora o seu posicionamento a respeito da fisiologia vegetal e também do Congresso. Mi nombre es Raquel Chan, buenos días. Soy investigadora en Argentina, en la ciudad de Santa Fe, en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, y estoy muy contenta de participar de este hermoso congreso donde se juntan científicos del área de fisiología vegetal y de ecofisiología de todo el mundo, entre ellos realmente investigadores de muy alto rango, y creo que es una oportunidad única de escuchar los trabajos que tienen, de compartir nuestros trabajos y de ver si podemos establecer colaboraciones para el avance de la ciencia en la fisiología vegetal, que es la base para la seguridad alimentaria mundial, en un contexto de cambio climático en el cual esperamos necesitar muchísima más comida para dentro de algunos años debido al crecimiento de la población mundial e la demanda de energia e de comida. Vamos para mais um intervalo comercial? E já nós estamos de volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar.
Continuamos aqui falando do Congresso de Fisiologia Vegetal que aconteceu no final do ano passado lá em Viçosa, e eu estou trazendo para vocês entrevistas inéditas que eu fiz lá com vários participantes. Meu nome é Thiago, eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, estou no segundo semestre do meu mestrado em Fisiologia Vegetal. Esse evento é muito importante para a gente da Fisiologia. Tem uma interação muito grande com diversos pesquisadores, não só do Brasil, mas do mundo, referências em diversos assuntos. Eu trabalho mais com a parte relacionada à fotossíntese, a crescimento e desenvolvimento, então tem referências aqui do mundo sobre esse assunto. E é muito importante para a gente ter essa conexão, até para se a gente quiser dar continuidade na questão de um doutorado fora ou alguma coisa assim, já fazer esse networking para poder direcionar, né, alguma pesquisa, algum laboratório que a gente quer. Mas não só isso, também é muito importante para ideias, né? Uma troca de conhecimentos e ver o que a gente pode fazer para melhorar o nosso projeto aqui no UFV. Aqui no UFV, o curso de agronomia até é um pouco voltado assim, mais para pesquisa. O nosso curso tem alguns projetos de extensão, são bons, mas é muito mais voltado à pesquisa, é muito mais direcionado à pesquisa. Para você quiser partir para a extensão, você tem que fazer uma força maior para procurar empresas, para fazer estágio e tudo isso. Por mais que tenham hoje um núcleo muito forte de estágio aqui no UFV, a gente tem que fazer uma força a mais. Os laboratórios aqui são muito voltados para pesquisa, então a gente tem esse maior direcionamento para pesquisa. Eu sempre gostei dessa parte, então foi muito tranquilo para mim, muito natural, e vendo a área que eu mais gostava, me direcionar para fisiologia e buscar uma parte mais acadêmica, certo? Mas o grande incentivo que eu vejo é pela quantidade de bolsas de iniciação científica que o departamento de agronomia tem. Em qualquer área que você vai no departamento de agronomia tem muita bolsa. Por ser uma coisa muito forte no nosso país, a gente tem um incentivo muito grande. E isso é muito fruto da excelência da UFV relacionado às ciências agrárias. Então, eu acho que esse é o maior incentivo, a quantidade de bolsas de fomento, tanto de mestrado quanto de IC, que existem aqui dentro da universidade para essa área acadêmica, sabe? Então, aqui na fisiologia a gente trabalha com coisas mais específicas, né? A gente não trabalha muito com levar isso para o campo. Tem muitos trabalhos que sim, são mais práticos, mais voltados para a extensão, mas o meu trabalho em específico, por exemplo, a gente quer entender o funcionamento da planta. A gente quer entender como que é a dinâmica dos comportamentos tomáticos, quer ver como é que funciona a questão de trocas gasosas, para entender tudo isso e aí a partir desse entendimento melhor dos processos fisiológicos, desenvolver junto, aí sim com os melhoramentos, com as equipes de melhoramento, desenvolver formas de ter cultivares mais adaptadas e mais produtivas e por aí vai. Então, eu sou Larissa Longaray Machado, eu sou engenheira agrônoma e assessora científica da empresa Alemar. Eu trabalhei durante um período aqui com equipamentos e estou agora especificamente com a linha Lycor, junto com meu colega que é o Emerson. Eu sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Pelotas e também sou mestre em fitossanidade. Larissa, por que vocês estão nesse congresso? Então, a gente trabalha junto com esse congresso, o Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal, desde os primórdios, desde os primeiros congressos. A Alemar vende equipamentos relacionados à fisiologia vegetal e relacionados à planta, tanto no sentido agronômico quanto no sentido ambiental. Então, para a gente é muito importante estar dentro do congresso, estar conversando com os nossos clientes, estar entendendo quais são as dores, para poder auxiliar e desenvolver uma pesquisa cada vez melhor no nosso país. Quais são os produtos que vocês têm e onde que eles são utilizados? De que forma? Então, a gente tem diversos produtos, sendo que a gente trouxe alguns deles, especificamente da linha Lycor, como eu tinha comentado. E aqui a gente trouxe o IRGA, que é o analisador de fotossíntese. E a gente trouxe também o porômetro com fluorômetro. Então ele vai ter as medidas de condutância estomática e fluorescência da clorofila alfa. A gente trouxe também analisadores de gases atmosféricos, que também podem fazer essas medições no solo. E o espectrômetro,
que ele analisa a qualidade da luz. Então seria para a luz par, que seria a radiação fotossinteticamente ativa. Então seriam alguns que a gente trouxe aqui para apresentar no congresso, mas a gente também vende uma série de equipamentos, e aí não só na área ambiental e agronômica, mas também a gente tem uma série de equipamentos de outras marcas, de outras linhas, da parte também de laboratório. Você acha que é importante empresas como a Alemar participar de congressos como esse? Para nós é extremamente importante estar presente aqui no Congresso Brasileiro de Fisiologia e em outros congressos também, para entender tanto atualizações do que está acontecendo no Brasil, quanto entender realmente as dores, o que o pesquisador está precisando, o que está acontecendo no país, ter essa atualização e conseguir trazer para o Brasil as melhores tecnologias e aumentar cada vez mais a pesquisa do nosso país. Bom, eu sou Marcelo Oliveira Rodrigues, sou professor da Universidade de Brasília, do Instituto de Química, sou fundador da Criotech, uma empresa que surgiu numa parceria entre a UNB e Embrapa, com tecnologias voltadas para estimulação de plantas, sinalização fisiológica. Gostaria que você falasse do produto ou dos produtos que vocês têm. Bom, a Criotech ela surgiu dessa parceria, dessa interação com a UNB e Embrapa, com o objetivo de trazer a fisiologia vegetal, o metabolismo da planta para a realidade do agricultor. Então, nós desenvolvemos nanopartículas de carbono com superfície modificada com o objetivo de ativar processos fisiológicos bem específicos, e isso traz ganhos significativos para a agricultura e para o agricultor. Por exemplo, tomate, em média de 10 a 20% de incremento de produtividade, soja em torno de 8%, 5 a 6 sacos a mais por hectare. Isso tem um impacto econômico muito grande, porque a grande dificuldade hoje do agricultor é realmente fazer com que a planta expresse o potencial produtivo dela. Então, tem um manejo integrado muito forte, controle de doenças e pragas muito intensivo, adubação de alto nível. O que falta para essa planta produzir muito? Fisiologia vegetal, estimulação, e aí que o nosso produto entra fazendo a diferença. Então, para nós da Criotech, é muito importante estar nesse evento, porque a Criotech ela é uma empresa que usa o conhecimento de fronteira para se diferenciar no mercado. E nada melhor que estar no Congresso de Fisiologia Vegetal mais importante, talvez, da América Latina, para exatamente absorver conhecimento, tentar entender o que está surgindo de novo, com o objetivo de transformar isso em tecnologias que chegam para o agricultor. A solução de vocês, ela serve só para o cerrado ou para outros biomas também? As tecnologias que a Criotech desenvolve, elas usam processos metabólicos comuns das plantas, que já estão clássicos da fisiologia vegetal. Com isso, a gente consegue atuar em diversos tipos de bioma, como cerrado, região de Mata Atlântica. A gente consegue fazer esse tipo de interação. Mais recentemente, parte do nosso time está na Europa, por exemplo, demonstrando o produto e mostrando a parceria que a gente está construindo lá, porque na Europa deram resultados espetaculares com o uso da nossa tecnologia. Eu me chamo Eva Gomes Moraes, eu sou doutora em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. Esse, na verdade, não é o meu primeiro congresso em Fisiologia Vegetal, eu participei também no Congresso de Porto Alegre. É sempre muito importante esse tipo de evento, porque ele une a comunidade científica, especialmente aqui em Viçosa, quando a gente tem um grande programa de pós-graduação. E o Congresso foi bastante feliz esse ano de trazer grandes nomes da ciência da fisiologia vegetal, ter o contato com esses pesquisadores, saber quais são as novas descobertas que são feitas, é algo sempre muito engrandecedor. Fora o network que se faz com os colegas de graduação e pós-graduação. Eu sou Matheus Concelos Monteiro, eu sou aluno de Biotecnologia de Graduação da Universidade Federal do Ceará. Esse é o seu primeiro congresso ou você já participou de outros antes? Esse é o meu primeiro congresso da Sociedade Brasileira. É realmente uma oportunidade incrível estar aqui. Eu nunca tinha participado de um congresso dessa magnitude. E eu percebo a integração de diversas áreas do conhecimento aqui na fisiologia vegetal, indo desde a própria biotecnologia, bioquímica até a agronomia. O que você acha que isso vai agregar para você daqui para frente? Eu acho a oportunidade de networking aqui, também a própria motivação pela área da fisiologia vegetal, dá sim um orgulho de participar, vendo algo dessa magnitude. E para mim mesmo, para minha experiência, para os congressos que venham a acontecer. Como você se vê dentro dessa área, trabalhando futuramente? Como eu me vejo? É uma pergunta difícil. Mas eu espero que também participando de um dia
um dos grandes nomes da ciência brasileira, a fisiologia vegetal. Foi um pesquisador para a universidade ou até para alguma empresa. Como é que você vê a pesquisa hoje no Brasil? A ciência brasileira, eu acho que ela falta os recursos para poder fazer de maneira eficaz, mas é possível sim você fazer com muita dedicação, também astúcia para driblar essas necessidades. Eu acho que isso é um dom muito marcante do próprio povo brasileiro. Muito bem, foram essas as participações, as entrevistas que eu fiz no Congresso Brasileiro de Fisiologia Vegetal que aconteceu no final do ano passado em Viçosa, Minas Gerais. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.